A graça e a paz do nosso Deus estejam sobre a vida de todos os irmãos, de todas as irmãs, de todos aqueles que estão cultuando o Senhor Jesus conosco neste culto ao nosso Deus. E eu estava acompanhando as pessoas que estão participando deste culto, e eu quero dar um abraço a todos os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana Koinonia. Também eu vi os irmãos Adalto e Nádia lá de Boa Esperança. Um abraço lá para a nossa irmã Nádia, e ela pediu que nós orássemos pela sua sogra. O Adalto levou a mãe, para Varginha para ser internada agora à noite. Então que Deus esteja abençoando os irmãos, abençoando aquela família. Também eu vi o nosso irmão presbítero José Rieira e a sua esposa Lia, da primeira igreja presbiteriana de Itajubá, que também acompanham este culto. Nosso abraço a esses irmãos queridos da nossa alma e a todos que estão hoje participando deste culto. No mês de maio, normalmente, nós celebramos a Deus, a graça, a bênção da família. E mesmo através desses cultos online, nós também queremos manter a tradição de celebrar a Deus a bênção da família. E este culto e a mensagem de hoje vai nessa direção. Uma orientação da palavra de Deus aos familiares, aos casais, a todas as famílias reunidas em nome de Jesus. E eu quero ler um texto com vocês que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 2. Primeiramente, eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Depois, no decorrer da mensagem, eu vou lendo mais versículos e comentando este texto para a edificação de nossas vidas. Evangelho de João, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Guarde esta frase: eles não têm mais vinho. Que o Senhor fale conosco nesta noite. Vamos orar. Ó Deus dos céus, da terra, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus mantenedor de todas as coisas, aquele que encontra-se eternamente assentado no trono de todo o universo, o nosso amor, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor nesta noite. Queremos agradecer ao Senhor porque temos esta compreensão, temos esta visão, pela obra do Teu Filho Jesus Cristo, que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Nos deu o entendimento e compreensão das Santas Escrituras. E hoje nós recebemos o Senhor pela fé, pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado a Deus, porque fomos perdoados. Obrigado porque os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Obrigado porque, ó Pai, nós hoje somos uma família lavada e redimida no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. E estamos ligados eternamente uns com os outros e ao Senhor, a videira verdadeira. Ó Pai amado, que o Senhor nesta noite ministre aos corações
ministre a todas as famílias reunidas, ministre as nossas vidas, e que sejamos, ó Deus, impactados, não pelo pregador, não por palavras vindas do homem, mas pelas palavras vindas dos céus, a tua palavra que é verdadeira, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, a tua palavra que direciona, a tua palavra que transforma. Ó Deus amado, toca-nos nesta noite, transforma-nos nesta noite e glorifica a ti mesmo através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, este texto, ele pode ser abordado de várias formas, mas eu queria abordá-lo numa perspectiva devocional, não numa perspectiva exegética, teológica, muito menos doutrinária. Não que esses valores e fundamentos não estarão presentes, mas eu quero olhar para este texto de forma inspirativa a todos os irmãos, a todas as famílias, haja vista, como eu já mencionei, ser mês de maio, mês da família, e nós precisamos de famílias fortes, e todas as famílias só serão fortes se estiverem ligadas ao Deus Todo-Poderoso, à Palavra de Deus, ligados às Escrituras Sagradas, a Jesus Cristo. E então, irmãos, que nós sejamos inspirados a partir de Jesus, neste texto que o Senhor coloca em nossos corações. Jesus estava em uma festa de casamento. Jesus gosta da família, Jesus honra a família, Jesus honra o casamento, por isso que ele inicia o seu ministério aqui na terra, a obra redentora planejada desde toda a eternidade em uma festa de casamento. Isso é muito emblemático, isso é muito simbólico para os nossos corações. Mas durante a festa, e as festas judaicas de casamento eram festas que duravam até 7 dias. E no decorrer da festa, não sabemos quanto tempo já havia passado, acabou o vinho. Algo constrangedor para aquela família, porque eles não tinham mais o que servir. Algo totalmente constrangedor e desagradável. Mas, irmãos, nós podemos aplicar isso para as nossas famílias hoje. Na caminhada da vida, no percurso da nossa história, podemos sofrer esse revés. Não ter mais vinho. Em que sentido é isto? Ter acabado coisas essenciais. E nós, irmãos, temos visto que as famílias têm sofrido, porque em muitas acabou o amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, o amor dos filhos para com os pais, ou dos pais para com os filhos. Temos visto que em muitas famílias acabou o respeito, palavras agressivas, tratamento truculento, palavras ofensivas, palavras que denigrem, palavras que embrutecem a alma, palavras, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, que transmitem desgraça, destrói os corações e o caráter e a alma das pessoas. Famílias que acabou a espiritualidade, vivem apenas na perspectiva carnal, mundana, materialista. E assim poderíamos discorrer tantas coisas que percebemos que acabou ou está acabando nas famílias, acabando nos relacionamentos conjugais, acabando nos relacionamentos entre pais e filhos, famílias que muitas vezes têm dinheiro, têm posses, têm carros, têm casas, mas não têm Deus, não tem amor,
não tem respeito, não tem espiritualidade, não tem fraternidade, não tem comunhão, não tem alegria. E vinho na Bíblia, entre outras coisas também, é símbolo de alegria. E esta é a constatação que chega até Jesus: eles não têm mais vinho. O versículo 3 diz: tendo acabado. E meu querido e amado irmão, a nossa ministração não vai nessa perspectiva pura e simplesmente de mostrar o que acabou, mostrar o que está faltando, mostrar o que era essencial e não existe mais. Muito pelo contrário, a nossa ministração vai na perspectiva em como recuperar o que acabou, em como reaver o que se perdeu. E o texto então, irmãos, põe Jesus, como sempre ele foi, o protagonista da história, e ele então é chamado a interferir. E meu querido e amado irmão, a nossa fé sempre repousa em um Deus vivo, não um Deus morto. A nossa fé está em um Deus que interfere, não num Deus distante, inoperante, alheio, insensível, intocável aos nossos problemas. O nosso Deus é um Deus que, como diz o Salmo 113, ele se inclina para ver o que se passa sobre a terra. Ele ergue do pó desvalido, do monturo necessitado. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que tem ouvido e ouve, tem olhos e enxerga, tem boca e fala, tem mãos e vai em nossa direção, tem pés e se move para resolver as nossas desgraças, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E é este o caso aqui. Então diz, versículo 6, então falou ela aos serventes: fazei tudo o que Jesus vos disser. Diz o verso 7, Jesus lhes disse. E meu querido e amado irmão, Jesus então, como o protagonista da nossa vida, o Deus vivo que interfere, o Deus que vem ao nosso socorro, o Deus que nos apoia, o Deus que nos levanta, o Deus que nos cura, o Deus que nos enriquece, ele começa a falar conosco. E nós, irmãos, temos esta graça na nossa vida, saber que Deus fala conosco. E Jesus vem falar aos nossos corações, e a fala de Jesus é uma fala corretiva, é uma fala educativa, é uma fala que mostra e aponta a direção para a solução do problema. Lembramos, tendo acabado o vinho, Maria disse: eles não têm mais vinho, não tem mais, perdeu, acabou. Há desgraça, há vergonha, há uma situação que mostra um empobrecimento terrível. E é isso, meu irmão, que Jesus vai reverter, como reverteu nessa festa, e pode reverter dentro da sua casa, pode reverter dentro da sua vida, pode reverter no seu casamento, pode reverter no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os filhos ou com os pais. Jesus é o Deus da família. E o que Jesus então fala aos serventes? E esses serventes nós não sabemos quantos eram, não sabemos muito menos os seus nomes, mas eles representam eu e você, que somos servos de Jesus, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, e eles então representam a cada um de nós neste culto que adora a Jesus. E o texto diz que Jesus ordena aqueles homens, e Jesus ordena a cada um de nós, diz o verso 7, enchei de águas as talhas. Por que Jesus manda encher? Porque estava vazio, é lógico, redundante. E meu irmão, por que as coisas acabam? Porque nós nos esvaziamos daquilo que deveríamos estar cheios.
e nos enchemos daquilo que deveria estar vazio. Por isso, meu querido, o que Jesus tem falado conosco, quando o amor acaba, quando o respeito acaba, quando a alegria acaba, quando a espiritualidade acaba, quando a fé acaba, quando a comunhão acaba, quando tudo acaba, Jesus vem em nossa direção e diz: encha-se. E uma coisa muito importante que eu gostaria de destacar é que o nosso coração, ele nunca, presta atenção nisso, o nosso coração nunca fica vazio. O nosso coração nunca fica, como eu poderia dizer, na neutralidade, ou numa figura popular, nunca fica em cima do muro. O nosso coração, ele está sempre apaixonado por alguma coisa. Por isso, meu querido e amado irmão, o que Jesus está dizendo é para nós nos enchermos daquilo que Deus quer e retirar aquilo que Deus não quer, ou seja, nos apaixonar por aquilo que é digno e verdadeiro e honesto, que mereça o nosso amor e devoção, em detrimento daquilo que deve merecer o nosso repúdio e o nosso afastamento. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, para nós nos enchermos do Espírito e nos esvaziarmos, ou tirar de nossas vidas as obras da carne. E aí o apóstolo Paulo vai numa lista de 19 pecados, de 19 desgraças, que muitas vezes deformam e empobrecem e degradam as nossas famílias. Então, meu querido e amado irmão, o princípio é muito claro. Se as coisas estão indo de mal a pior dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso casamento e na nossa mente, no nosso coração, ou seja, na nossa vida, é porque nós estamos cheios de coisas erradas e vazios de coisas certas, e nós precisamos reverter isso. E a palavra de Jesus diz: enchei, enchei. E eu quero então, meu querido e amado irmão, fazer com que agora você passe por esse processo de expurgar, de purificar a sua vida. Por isso que quando nós vamos tomar a Santa Ceia, a palavra apostólica é a seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que Jesus está dizendo: examine você, examine a sua alma, examine as suas intenções, examine as suas escolhas, examine as suas propostas, examine os seus caminhos, examine as suas intenções, examine os mais profundos desejos da sua alma e veja o que está errado. Veja o que não poderia estar na sua vida e está perpetuando ali, está criando raízes ali. E você deve então, numa atitude forte, numa atitude consciente, numa atitude brava, arrancar. E voltemos a uma outra parábola, a um outro ensinamento de Jesus, quando ele falou da parábola da semente. A semente que caiu no solo árido, duro. Ela não pôde crescer, não pôde penetrar, e as aves dos céus foram lá e comeram a semente e levaram embora. Assim é o diabo. Mas também diz que a palavra, a boa semente, caiu em uma terra boa. Mas naquela terra boa também tinha plantas ruins, espinhos. E cresceu a boa semente e cresceu os espinhos. Mas o que aconteceu? Aqueles espinhos vieram e suplantaram, sufocaram, mataram a boa semente. É isso que acontece conosco. Nós muitas vezes não temos forças de arrancar coisas erradas da nossa vida. Não temos forças para tirar maus pensamentos, velhas práticas, hábitos e vícios que nós temos consciência que está errado, mas nós acalentamos e muitas vezes nós afagamos com carinho esses pecados, e até, como eu disse a alguém, nós temos pecados de estimação, pecados que nós temos um profundo carinho,
e um senso de perpetuação dele na nossa vida. Mas, meu irmão, nós precisamos ouvir o que Paulo fala em Gálatas: fazei morrer. Nós temos que matar isso, senão isso vai nos matar. Se nós não tirarmos o que não é de Deus, vai isto matar o que é de Deus na nossa vida. Por isso, meu querido, como eu disse, o nosso coração nunca fica na neutralidade, nunca fica imparcial, nunca fica em cima do muro. Nosso coração está sempre apaixonado por alguma coisa. Por isso que nós temos que encher a nossa cabeça das palavras de Deus, de louvores a Deus. E tudo que é impuro, tudo que é falso, tudo que é do mundo, tudo que é do inferno, nós precisamos tirar da nossa vida. Temos que encher a nossa alma das coisas dos céus. Por isso que o autor sacro disse: ó, pensai nesse lar lá dos céus. Nós temos que encher a nossa mente de coisas dos céus, a nossa boca da palavra de Deus, porque a nossa boca vai falar o que está cheio o nosso coração. Por isso, meu querido e amado irmão, por que que acaba as coisas dentro do nosso casamento? Por que que acaba o amor? Por que que acaba o respeito? Por que que acaba a alegria? Por que que acaba a fraternidade? Por que que muitas famílias são verdadeiros desertos, áridos, inóspitos, lugares difíceis? Por que que muitas casas, ao invés de serem um jardim florido, é uma selva bruta, violenta? Porque o que não deveria estar, está. E o que deveria estar presente, está ausente. E Jesus está dizendo: enchei, enchei, enchei o que está vazio, a sua alma. Enchei essas talhas, encha o coração, encha os olhos, encha a alma, encha a boca, enche a sua vida, enche o seu lar das coisas de Deus, para que o que está acabado ou está acabando possa começar a voltar a existir dentro da sua casa. Mas Jesus deu uma segunda ordem a estes serventes, não apenas que enchessem as talhas de água, mas que também levassem essas talhas com água ao dono da festa. E eu vou colocar de uma forma mais popular aqui para nós, né? O mestre-sala aqui seria os cerimonialistas das nossas festas, ou o dono do buffet, né? E o texto então nos mostra que eles levaram estas talhas cheias de água a este homem encarregado ali do serviço da festa. Poderia ser, poderíamos dizer, uma brincadeira de mau gosto, porque precisavam de vinho, estavam levando água. Mas Jesus ordenou. E o texto diz, verso 8, eles o fizeram. Eles assumiram as implicações de obedecer a Jesus. E meu querido e amado irmão, o que nós precisamos para a nossa vida, para que a nossa vida esteja cheia de Deus, de paz, de alegria, de respeito, de amor, de comunhão, é obedecer a palavra de Deus. E perceba que a obediência, ela é fruto de um coração cheio de Deus. A obediência é fruto de uma mente que foi tomada pelas verdades do céu e foi despoluída com as filosofias, os modismos e os pensamentos malignos e humanos deste mundo secularizado, nesse mundo que jaz no maligno. Então, meu irmão, a obediência é sempre fruto de um coração cheio da palavra. A obediência é sempre fruto de um coração cheio de Deus. A obediência é sempre fruto de alguém que já encheu o seu ser de louvores e respeito e comunhão com o Senhor. Então eles obedeceram. E meu querido irmão, não tem como
revertermos nenhuma desgraça, nenhuma carência, nenhum empobrecimento. Não tem como alcançarmos um milagre sem a obediência à palavra de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: obedecer é melhor que sacrificar. Por isso que Jesus censurou muitas pessoas que o chamavam de Senhor. E ele disse o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Jesus, em Mateus capítulo 7, ele conta uma parábola sobre aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. E ele compara o que ouve e obedece a palavra de Deus como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, deram com ímpeto, com força contra aquela casa, mas aquela casa permaneceu, porque ela estava fundamentada, alicerçada na rocha. Mas o que ouve a palavra e não a obedece, é como a pessoa que construiu a casa sobre a areia. Vieram os problemas, vieram as lutas, vieram as perseguições, vieram as dificuldades, e diga-se de passagem, e elas vêm. Isto é inevitável. O imprevisível é previsível. A luta, ela pode demorar um pouquinho, mas ela chega num grau maior, num grau menor, mas ela está sempre aí. E Jesus nos advertiu que nós passaríamos por dificuldades, por lutas, por provações nessa vida. Então, meu querido, o que faz da nossa vida uma vida estável, uma vida segura, uma vida vitoriosa, uma vida firme, uma vida onde as coisas essenciais dos céus e do ser humano não se acabam, é a obediência à palavra de Deus. Por isso que nós encontramos na palavra orientações para os homens, para os maridos, para os pais, no trato com as suas esposas, com seus filhos. Encontramos orientações às mulheres, às mães, no trato com seus maridos, com seus filhos. E a Bíblia vai nos orientando, e nós precisamos entender e obedecer o que a palavra determina para cada um de nós. Então, meu querido e amado, a sequência é essa: acabou o vinho naquela casa, acabou a alegria, acabou o que não poderia acabar, e Jesus veio, e Jesus interferiu, e Jesus mandou que eles enchessem aquelas talhas, Jesus mandou que eles levassem aquelas talhas cheias de água ao mestre-sala. E é isso que Jesus está nos mandando hoje: encher nossa mente, o nosso coração das coisas de Deus, e não apenas ouvir a palavra, mas obedecer a palavra, praticar a palavra. E é isso que nos distingue do inimigo, dos diabo, dos demônios, porque os demônios conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, talvez até mais do que nós, talvez com mais profundidade, porque muitos dos textos e de situações aqui, eles foram testemunhas oculares, eles até participaram, mas a diferença deles para conosco é que eles conhecem muito a Bíblia, mas não obedecem nada. Nós conhecemos e obedecemos. E aí, irmãos, quando praticamos estas duas ordenanças de Jesus, o milagre acontece. Verso 9 diz o seguinte: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ali, irmãos, houve um milagre. E eu queria chamar a sua atenção que Jesus mudou os elementos. Mesmo água e vinho serem elementos líquidos,
mas eles são elementos totalmente antagônicos, totalmente diferentes. A água é água, vem da terra, do subsolo, e vinho vem de um processo de extração, de manuseio das uvas. Origens e processos diferentes. Jesus ali muda os elementos. E meu querido e amado irmão, isto é muito importante para a nossa vida, a compreensão deste fato. Porque Jesus, Ele muda o imutável. Ele faz o impossível tornar-se possível. E nós chamamos isso de milagre. Por isso, meu querido e amado irmãos, em todos os púlpitos das igrejas presbiterianas, em todos os cultos desta igreja e das igrejas por onde eu também pastoreio, eu sempre ministrei e ministro que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que interfere, é um Deus que transforma, um Deus que faz o impossível, porque no dia que nós perdermos isto, nós perdemos a essência da fé, porque o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, como diz Moisés em Deuteronômio, Ele não tem nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Por isso, meu irmão, muitas vezes você tem ouvido do mundo, tem ouvido de colegas, tem ouvido aí fora, tem ouvido até de você mesmo. O meu casamento não tem mais jeito, o seu casamento não tem mais solução, o seu marido não tem mais jeito, o seu filho não tem mais jeito, para a sua família não tem mais jeito. Mas com jeito tem, se Jesus estiver presente. Como alguém já disse, não existe pau que o carpinteiro de Nazaré não possa transformar em uma grande obra-prima. Então, meu querido e amado irmão, o texto vai mostrar para nós que Jesus transforma aquela situação de vergonha em uma situação de festa, em uma situação de júbilo, em uma situação de carestia, de necessidade para uma situação de abundância, de fartura, uma situação de tristeza para uma situação de alegria. Jesus é o Deus que transforma. Por isso, meu irmão, creia, se encha das coisas de Deus, obedeça a palavra de Deus, que você vai ver os elementos, os fatos, as pessoas, o impossível acontecer na sua vida, acontecer na sua casa, acontecer na sua família. E meu irmão, perceba que aqui nós temos um grande princípio teológico, que a purificação no Velho Testamento era feita, processada no símbolo da água. Agora, a purificação é feita no símbolo do vinho. Por isso, quando Jesus toma o cálice, Ele diz, este é o cálice da nova aliança. Foi mudado, agora é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo que purifica a nossa vida. É o sangue de Cristo que repudia o inimigo, que afasta o inimigo, que expulsa o inimigo, que põe Satanás e os seus demônios para correr na nossa vida. É o sangue de Cristo que opera os milagres da nossa vida. Nós que estávamos longe, agora fomos aproximados de Deus. Nós que perdemos a comunhão com o Senhor lá no Jardim do Éden, fomos banidos da presença de Deus. Agora, diz Hebreus, nos foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Cristo, a presença de Deus, e a Bíblia nos diz, tenhamos ousadia para entrar na presença do Pai. E nós agora olhamos para o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que assenta-se no alto e sublime trono, e dizemos, Abba Pai, meu Paizinho, porque não temos mais o que reclamar, não temos mais o que lamentar,
porque nos foi restaurada a comunhão com Deus, e agora Ele nos dará graciosamente todas as coisas que pedirmos. Por isso que Jesus mesmo nos orientou a orar, a bater, a pedir, que nos será dado. Porque o que pede recebe, o que bate a porta se abre. E ele ilustra isso: quem de vós, como um pai, se um filho pedir pão, dá uma pedra? Se um filho pede um peixe, dá uma cobra? Se vocês, diz Jesus, que são maus, sabem dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará graciosamente os milagres, as bênçãos, a restituição que a sua família, a sua casa necessitam. Por isso, meu irmão, eu não sei o que acabou dentro da sua casa. Eu não sei qual milagre que você está precisando. Eu não sei, meu irmão, o que você está esperando dos céus, mas eu sei que para Deus não é impossível. Eu sei que você, ao encher-se do Senhor, ao obedecer a palavra do Senhor, você vai ver Jesus processar este milagre na sua vida. Interessante que o texto, irmãos, não nos fala, não nos mostra o momento exato, preciso, em que o milagre aconteceu. Porque a questão não é o momento em que acontece, mas é saber que quando tem obediência à ordem de Cristo, o milagre vai acontecer. E então, irmão querido, de repente pode parecer que está demorando um pouquinho, mas creia, vai acontecer, porque Jesus é o Deus que transforma todas as coisas. E o texto termina dizendo que Jesus manifestou a sua glória numa festa, numa família que estava passando uma terrível vergonha, uma profunda necessidade, porque tinha acabado o vinho. E meu irmão, talvez a sua família seja também alvo dessa realidade. Está faltando alguma coisa, ou está faltando muitas coisas. E Jesus é o Deus que pode fazer o milagre na sua família, na sua casa. Busque o Senhor, obedeça ao Senhor, se enche do Senhor, e isso vai acontecer na sua vida. Que Deus nos abençoe e que Deus complete no seu coração, na sua alma, esta palavra em nome de Jesus. Eu vou voltar a palavra ao reverendo Newton, que com certeza irá orar e pedir a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Palavra abençoada nesta noite, um momento que as famílias estão mais juntas, mais unidas, solidárias, mas também tempo em que algumas estão solitárias, estão na mesma casa e distante um dos outros. Deus tem esse milagre para a vida de cada um de vocês, a vida das nossas famílias. Nós queremos agradecer muito ao reverendo Edson por essa palavra tão abençoada nesta noite. Eu tenho certeza também que você foi muito abençoado aí na sua casa. Só relembrando aos irmãos que quarta-feira nós vamos ter uma live, um projeto novo, Amigos de Caminhada. Nós vamos convidar alguns pastores amigos que nós temos, são muitos, mas vamos colocar aos poucos, e nós vamos conversar sobre vários temas. Talvez aí fique uma ideia para você colocar um tema para ser conversado nessa live de quarta-feira. Quinta-feira, então, nós teremos a live de oração, de súplicas, de intercessão. Queremos convidar você para fazer parte.
Nós agradecemos a todos os irmãos que, de perto, de longe, que vieram, que participou desse culto. Eu quero dar um abraço para minha neta adotiva, a Melzinha, que está no sítio. E a Fernanda diz: olha que milagre, aqui está pegando a internet. Que Deus abençoe a Mel. Poucos dias atrás ela pediu que eu orasse por ela, né? Benção essa menina. Estamos sentindo falta da Mel, da Maria, das nossas crianças. Que Deus possa abençoá-los. Nós vamos orar, mas antes vamos ouvir a palavra cantada, ministrada para esse encerramento. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelas nossas famílias, famílias abençoadas, famílias que andam na Tua presença, que glorificam o Teu nome, que obedecem a Tua palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, porque foi o Senhor que instituiu essas famílias. E nós também suplicamos por aquelas famílias que estão passando por momentos difíceis de relacionamentos, conflitos entre os cônjuges, conflitos entre os pais, entre os filhos. Deus traz harmonia nestes lares. Que o Senhor traga a Tua bênção sobre estas casas. Senhor, nós cremos que os nossos filhos são heranças do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem propósito para cada um deles. Por isso que nós oramos pelos nossos filhos, aquelas famílias que estão pedindo a bênção do Senhor sobre os seus filhos. Louvado seja o Teu nome, que o Senhor cumpra a promessa na vida deles. Mas nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do reverendo Edson. Louvamos o Teu nome pela palavra
pelo ensinamento e pela disposição. Eu quero pedir também a tua bênção para a Beth, que está sentindo dores, que o Senhor possa aliviar essas dores, curar essas enfermidades, e que ela possa sempre estar disposta, como tem sido, na tua presença, para servir ao Senhor com alegria. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glórias a ti. Amém. Nós tivemos hoje a alegria de ter conosco aqui o presbítero Amir, o pastor Rickson, trabalhando aí na técnica do som. Tivemos o privilégio de ter o Jonatas, filho do pastor Edson, na bateria hoje, diácono Rodrigo no baixo, pastor Rickson na guitarra e a família do pastor cantando. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos também a esposa do pastor, que está lá participando. Beijo, querida. Deus abençoe. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrando esse nosso culto. Eles vão cantar o Pai Nosso. E antes, nós queremos dizer aos irmãos sobre as nossas cestas que começam a entrega nesta semana. Nós estamos já iniciando as entregas e está sendo mostrado lá algumas dessas cestas. Se você quer abençoar uma família, a nossa querida Kelly escreveu lá no grupo da igreja que eles foram fazer uma entrega de uma cesta, uma Bíblia, e as pessoas que receberam sentiram felizes, não porque só tinham alimento para matar a fome, mas também a fome espiritual. Que coisa boa. É assim que a igreja caminha. Hoje de manhã nós falamos sobre a igreja na perspectiva de reino de Deus, poder de Deus. Que Deus nos abençoe. E eu aguardo os irmãos na quarta e na quinta-feira. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo venha sobre nós, reina sobre nós, hoje e até a volta do Senhor. Maranata, dos céus o Senhor virá. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado teu nome, teu reino vem, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve, como nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações e dos males deste mundo.